William Paulino falando aqui, e hora de falar de um assunto sério. Como parar de beber? É hora de a gente ter um plano efetivo de fato para parar de beber bebida alcoólica. Se você está nesse vídeo, talvez você tenha problemas com isso e você já identificou que seja a hora de parar, tá? Bebida é um vício, né, como tantos outros vícios que nós temos na vida. Talvez você, por alguns motivos, vinculou com a bebida alcoólica e isso já está trazendo efeitos colaterais para você, malefícios, que você agora decidiu parar, decidiu entender como resolver isso. E é claro, eu sempre digo aqui que todos os meus vídeos, meus conteúdos, não é a única maneira de fazer isso. Eu sempre trago uma opção, uma visão minha, com conhecimento, estudos, de como você pode fazer isso, tá? É a única solução? Claro que não. Tem outras soluções. Essa é uma das maneiras que talvez para você sirva, talvez para você faça mais sentido, talvez para você consiga de fato colocar em prática em cima de outras medidas que talvez você não conseguiu realmente seguir em frente. Então, agora eu vou trazer aqui a minha visão sobre esse assunto, sobre como tratar isso, tá? E aí, um relato, assim, da minha parte, eu nunca tive problemas em relação a bebidas alcoólicas por dois motivos, né? Então, uma, por educação familiar. Então, meu pai sempre foi muito rígido comigo em relação à bebida. Sempre cresci com uma pressão do meu pai para mim não beber, não me envolver com bebida alcoólica. Meu pai não bebia, nunca bebeu. Nada assim grave, até porque ele teve um irmão que teve problema com isso. Então, esse irmão, ele se perdeu na bebida. E graças graças não, né? A tantas dificuldades que meu pai viu em relação a isso, ele realmente decidiu que os filhos deles não seriam voltados para isso. Então ele focou muito a minha educação e a minha irmã para que a gente não tenha nenhum apreço por bebida. Então eu fui, dizendo assim, treinado para não me vincular com isso. Então, primeiro motivo. O segundo ponto é que, claro, quando você se torna, né, adolescente ou jovem, você vai experimentar algumas coisas. E eu comecei, sim, a experimentar bebidas. Eu nunca gostei de cerveja, mas eu bebia, vou falar de Smirnoff, que é as bebidas antigas, né, coisas antigas, mas bebidas fracas, assim, nada muito relevante. Eu bebi tequila, whisky, mas nada muito relevante, né? Nem conheço muito para conseguir explicar o tipo de bebidas, mas eram as bebidas que eu tomava muito em festas. Quando eu estava em festas, num ambiente propício para isso. Eu não era de, vou beber em casa. Não, eu ia nas festas e era onde eu bebia. E eu tinha um motivo específico para mim beber. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida e eu precisava me soltar. Então a bebida, ela tinha um objetivo muito importante para mim. Era deixar o William alegre e solto. Esse era o meu motivo. Eu bebia por causa disso. Porque, assim, sinceridade, eu não tinha dinheiro para comprar bebida. Eu não fui uma pessoa que era abonância, né? Eu e meus amigos ali, a gente tinha que juntar as moedas para comprar bebida nas baladas, nos barzinhos. Então, não era umas épocas que a gente podia gastar dinheiro com isso. Então, não era algo que eu tinha com facilidade, com acessível, né? Algo num preço barato. Então, eu comprava muito especificamente para conseguir durar a festa toda e tudo mais. Mas eu tinha um motivo, a alegria. Então, eu bebia, eu ficava alegre, eu conseguia me soltar, tá? Então, só que teve uma vez que em uma dessas festas, eu liguei, deu aqueles 5 minutos e eu fiz assim, eu não preciso de bebida para ficar alegre. Eu posso ficar alegre se eu quiser ficar alegre. E eu mudei o meu comportamento e me tornei uma pessoa muito alegre de uma forma mais natural, sem a necessidade de bebida. Eu não sei porque eu tomei aquela decisão, talvez porque eu não tinha dinheiro na época para comprar e eu precisava ficar alegre. Então eu mudei o meu comportamento. A partir daquele momento eu entendi que eu sempre tenho alegria comigo. Eu não preciso de algum ingrediente externo para me dar alegria. Alegria, sempre, graças a Deus, né, eu tenho alegria comigo na minha vida. Então, quando eu quero demonstrar minha alegria, eu consigo demonstrar minha alegria. Então, isso foi uma virada de chave para mim. E a partir daquele momento eu falei, eu não preciso mais de bebida. Então, perdeu o efeito que a bebida podia ter para mim. Eu já não tinha uma tendência e aquilo fez eu perder o efeito em relação a isso. Então, eu acho que o primeiro ponto para a gente começar a tratar e falar dessa situação é: por que você bebe hoje? Você já sabe o motivo que você bebe?
E talvez são dois motivos bem distintos. Talvez é por alguma coisa sentimental, que foi algo que eu passei também, né, nessa linha de tipo, eu precisava de alegria, eu precisava de... A bebida tinha um objetivo para mim, uma missão para mim, ela tinha que trazer um certo sentimento para mim. No meu caso era alegria, eu precisava ficar alegre, eu precisava ficar feliz. Então, esse era a missão da bebida para mim. Então, se você bebe, se você tem esse vício devido a algum sentimento, qual que é esse sentimento? Outras pessoas vão ter um vício devido ao prazer, tá? E isso acontece também, que às vezes você aprecia a bebida. Então, não, você consegue... talvez você começou com a cerveja, depois você começou a beber vinho, depois começou a beber outras coisas, e você agora bebe de uma forma já descontrolada. Mas talvez você tenha um apreço, né? Você consegue apreciar o sabor, para você é bom. E eu até entendo isso porque eu, William, por exemplo, sou viciado em café. Eu gosto do café, eu gosto de apreciar o café. Então eu vou pelo sabor. O café eu gosto, o vício meu no café é pelo sabor. E talvez o seu vício por bebida seja por algum sabor, alguma bebida específica. Né? Eu sei que tem bebidas muito saborosas, então talvez o seu vício seja no sabor. Mas primeiro você tem que diferenciar, tá? Porque são situações diferentes e formas talvez diferentes de tratar. Mas saber a origem do porquê que você bebe é o princípio de você conseguir entender os motivos para parar de beber. Então, acrescentando aqui, quando foi que você começou a beber? Né? Como foi o gatilho? Eu contei aqui que o meu pai sempre cortou. Talvez o seu pai não tenha feito isso. Talvez você seguiu o exemplo do seu pai que sempre bebeu, ou a sua mãe, você seguiu e replicou esse comportamento. Então, primeiro, de onde vem isso? Porque, na prática, pessoal, a gente vive num país que as coisas não são baratas. Bebida não é barato. E eu tenho certeza que talvez a bebida comece a atrapalhar. Desculpa, pessoal, começaram a me ligar, eu estava gravando, e aí eu falei, e agora? Será que está gravando ou não está? Então, tive um corte aqui, mas voltando, né? Então, da onde veio a bebida? De onde veio essa vontade sua? Quando cresceu? Você sabe identificar isso? Identifique. Porque a bebida, como eu estava falando, ela não é barata. A gente vive num país que as coisas são caras. Talvez você já tenha um prejuízo financeiro em relação a isso. Então você tem que entender, de onde que veio isso? Por que eu estou seguindo essa linha? Qual que é o sentimento que eu tenho atribuído a isso? E aí a gente vai começar a entrar nos pontos que eu acredito que pode te ajudar, tá? E já iniciando, né, já dando um pontapé de partida aqui, você tem que planejar a sua parada, tá? Quando você fala assim, eu vou parar de beber, você tem que ter um planejamento. É que nem fazer uma viagem. Eu vou sair, eu vou para Recife, eu vou para o Amazonas, eu vou para Manaus, eu quero ir para Argentina, não sei. Quando você vai fazer uma viagem, você precisa planejar. Que momento você vai pegar o avião, você vai de avião, vai de carro, você vai ter um dinheiro certo, para que locais você vai, que hotel. É um planejamento, tá? E parar de beber as grandes ações nossas, a gente precisa de planejamento. Se você vai comprar uma franquia, você vai ter um planejamento. Se você vai começar uma academia, vou comprar roupa, que horário que eu vou, você precisa de planejamento. Tudo que vai ser a longo prazo precisa de planejamento. Então você precisa sim planejar beber. Para algumas pessoas, é claro, vou parar de beber, amanhã parou e funcionou. Ótimo. Eu imagino que você esteja aqui, talvez você ainda não deu certo dessa maneira. Então precisa de um planejamento, tá? Então, primeiro você precisa, assim, decidir, parar, né? Claro que eu acho que esse é o contexto, mas planejar, parar para refletir quais são os passos que você vai fazer para, de fato, parar de beber. E a bebida, como eu te disse, ela traz uma alegria, traz uma satisfação, traz um orgulho, né? Qual que é o sentimento que você tem lá? Então, por exemplo, se a bebida traz para você alegria, você precisa identificar que outra alegria você vai colocar no lugar da bebida. Você tem que fazer uma troca. Não dá para você, às vezes, simplesmente tirar, porque o seu corpo vai sentir falta, você vai ter uma alta necessidade. Quando você precisar daquele sentimento, você vai voltar para a bebida. Então você precisa trocar aquele sentimento. Eu consegui trocar. A bebida tinha um objetivo para mim, que era trazer alegria. Eu troquei. Eu tive um gatilho automático de comportamento de não precisar mais da bebida para trazer alegria. E isso me facilitou. Então, você precisa de alegria, você bebe para ter alegria, qual que é outras alegrias que você pode ter? Você pode ter uma alegria, num jogo de videogame, num futebol, ficar com a sua família, não sei.
Qual é o outro tipo de alegria que você tem que trocar? Você quer ter um tipo de prazer? Qual outro tipo de prazer que você pode trocar? Ah, William, agora eu gosto muito, não sei, de caminhar. Muitas pessoas trocam, eu gosto agora de caminhar, eu me sinto bem e eu vou caminhar, eu vou correr. Então você troca a bebida por correr. Talvez você começar a andar de bicicleta, não sei. Troque para algum tipo de hobby que te dá alegria, te dá prazer também. Então troque. Claro, quanto mais saudável, melhor. Né? É difícil você trocar a bebida para um outro tipo de vício. Ah, William, agora eu vou comer, você começa a comer exageradamente. Então não dá. Você tem que trocar por um comportamento saudável. Algo que vai te dar alegria também. Se talvez a bebida te é uma fuga, então você precisa, claro, talvez eu não sei se você já tenha, procurar um profissional, um psicólogo, um terapeuta, alguma pessoa com formação adequada para te ajudar isso, para você entender do que é essa fuga, porque você tem que tratar essa fuga. Então isso é realmente importante, que faz parte do todo o planejamento. Quando eu falo planejamento de parar de beber, procurar um profissional para te ajudar é essencial. Então você não pode mais adiar. Não, vou começar a me consultar amanhã, semana que vem. Inicie, planeja quando vai começar, ligue, separe um orçamento para isso e esteja em terapia, conversando, tratando sobre esse assunto, tá? Isso faz parte do tratamento. Talvez não seja a única coisa, mas faça parte do tratamento. Então você vai entender a origem do porquê, qual que é o sentimento que você está com a bebida, procurar um profissional para você conseguir ter todo um planejamento de parar de fato a bebida. E é um movimento muito de ousadia, tá? De intrepidez aqui, de coragem, porque você vai ter que dizer muitos nãos agora. Psicologicamente você tem que estar preparado. Então, eu acho que assim, a grande sagacidade desse planejamento é que você tem que trocar por um novo prazer, um novo hobby, algo que você dedique seu novo amor ali, sua nova alegria, tá? Então, o que você pode se engajar a fato de você, nossa, hoje isso aqui é uma terapia, talvez desenhar, talvez é pintar, talvez é cantar, nossa, eu gosto tanto de cantar, então troque isso por um momento de prazer novo, viva uma paixão nova, com uma coisa nova que isso vai fazer você esquecer de beber, você não precisa mais. Trate toda a dor, se for angústia, se for algum luto que você começou a beber devido a isso, e talvez seja só um comportamento. Tá? Então, descobrindo a origem disso, você vai começar a travar também ambientes que te geram gatilhos. Quais são os gatilhos que te façam dar vontade de você beber? Né? Então, se você tem um costume, William, é a festa da firma, é o momento de você dizer não. Agora você vai ter que passar por um período de detox, talvez, né? E esse período pode ser de 2 meses, de 3 meses, 6 meses, que você vai ter que estar off com alguns compromissos, com algumas agendas sociais. Então vai ter que parar talvez de balada, de barzinho, de festa da firma, de churrasco. Se tudo isso você não consegue controlar e ter porque esses são ambientes, gatilhos que te movam a beber, você tem que dar uma brecha, parar com isso, parar com essa brecha e dar um tempo com isso. Se é para a sua saúde, é saudável, é necessário, tá? E mude. William, mas eu gosto tanto de um churrasco. Faz um churrasco em casa, faz um churrasco com outras pessoas que não têm costume de beber, tá? Não esteja em volta de pessoas que sempre vão te animar a bebida, sempre estão bebendo mais que você. Por algum momento, pare de conviver em ciclos de festas que essas pessoas realmente vão te engatilhar e você não vai aguentar. Não adianta, você é fraco, nós somos carnes, nós temos desejos, vícios, isso não vai parar. Então você precisa dizer não antes mesmo de começar, antes mesmo de você se sentir tentado. A tentação tem que ser cortada antes mesmo de você ir para o ambiente e falar que você é tentado. Não adianta. Então pare, vive um momento, talvez um modo caverna ali, um modo de repausa, de rebalanço ali, de análise, porque é necessário. E a melhor forma de você fazer isso, de novo, é se envolvendo com alguma coisa mais atrativa, mais interessante, alguma paixão nova. Talvez você, William, eu vou fazer agora futevôlei. E você vai para o futevôlei, e o futevôlei vai te trazer uma nova alegria, o beach tênis, ou não sei, qualquer outro tipo de atividade que vai te fazer distrair, te envolver, te engatilhar, e você vai realmente mudar, tá? Esse é o necessário para você fazer um detox, uma mudança. Tá? Não é fácil, não é simples, você precisa de ajuda, precisa estar pedindo apoio das pessoas próximas a você, do seu cônjuge, do seu namorado, da sua namorada,
dos seus pais, dos seus irmãos, não sei, quem são as pessoas, os amigos de verdade vão entender, vão colaborar e vão te ajudar. Se você tem amigos de verdade, isso não vai ser difícil para você. E se você tem pessoas que não estão colaborando com você, talvez isso é um ponto de atenção para você ver quais são as pessoas de fato que devem estar do seu lado, quais são as pessoas que te puxam ou que te levam para o buraco. Então, já é mais um motivo para você filtrar algumas coisas aí. Então, tenha esses passos consolidados e tenha planejamento de quando você vai começar a fazer isso e quais coisas você vai fazer no lugar, tá? É necessário, é difícil, mas em algum momento você tem que passar por isso. Antes que a sua saúde seja afetada, se ela não já está sendo afetada, antes que o ciclo de amizades com as pessoas próximas estejam sendo afetadas. Talvez você já está sendo uma pessoa que as pessoas não conseguem mais ficar próximas de você. Então é o momento de você realmente pensar, parar, e talvez o seu bolso já não está aguentando mais. Então são situações que você talvez não faz mais sentido, tá? Eu sei que você vai ter que tratar muito o seu orgulho. Às vezes um orgulho de tipo, mas William, eu não tenho controle, e a gente normalmente não tem, tá? Normalmente a gente não tem. Eu até fiz um vídeo falando com o termo aqui, escravo. Fala um pouco disso em relação ao como a gente é escravo de alguns sentimentos, de alguns gatilhos nossos. Então talvez você esteja nisso, que bom que você percebeu, amadureceu, para você conseguir tirar isso da sua vida, tá? Isso é um processo de amadurecimento, tá? De propósito. E, inclusive, eu tô lançando um treinamento em relação a isso. Se isso vai poder, com certeza, te ajudar e fortalecer em relação à sua identidade, propósito e direção, para você sair dessa vida, né? Dessa parte de bebida, desse vício que realmente hoje ele é um vício silencioso, mas que causa muitos males pra gente, tá bom? Ok, espero que você tenha gostado, entendido. É um momento difícil, mas siga esses passos, tá? Identifique qual que é a origem, qual que é o sentimento que você tenha, decida com ousadia, procure uma pessoa terapeuta para te ajudar. Fica num momento escasso de resguardo mesmo, um modo caverna ali, tem um momento de detox e cria um novo prazer, uma nova identidade para você conseguir sair disso e se transformar numa nova pessoa, tá bom? William Paulino falando aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.